A paz do Senhor a todos, estamos aí com a lição de Escola Bíblica Dominical e estamos gravando canal Juninho Espírito Santo Dependência de Cristo, gravando sozinho agora, correndo aí. E hoje nós já gravamos a juvenis, vamos gravar jovens, estamos gravando adolescentes agora. Eu peço para você que você venha assistir, venha se inscrever no canal, venha curtir o canal e venha nos ajudar a divulgar o reino, a divulgar essas lições de escola bíblica que tem sido bênção para muitas vidas. É claro que eu conto com você curtindo, inscrevendo-se no canal, falando algo a respeito para que a gente possa entender que possamos continuar gravando esses vídeos também da classe adolescentes e as demais classes também. Bem, a lição hoje é a lição número 5. A lição número 5 de adolescentes, que fala que no pecado um problema. E nós vemos aqui até no livro de Strong, pecado é falta de conformidade com a lei moral de Deus, quer em ato, disposição ou estado. Então, falta de conformidade com a lei moral. E essa lei que são os parâmetros, as leis dadas por Deus. Destaque, todos pecaram e estão afastados da presença gloriosa de Deus. Romanos 3, 23. Esse é o texto. E nós vemos a lição aqui falando assim: o pecado é o grande problema da humanidade. E aí nós vemos aqui a explicação também, o comentarista dizendo que essa coisa errada tem ganhado nomes distintos e sinônimos variados: o mal, o sofrimento, o rancor, a soberba, a arrogância. Ele coloca aqui o comentarista. E aqui diz que a Bíblia chama isso de pecado. E aqui diz que a humanidade se afundou na lama das vontades egoísticas, mesquinhas e perversas. Então, o ser humano, ele saiu da presença de Deus e se aprofundou no pecado. E o pecado, como eu li para você aqui no livro de Strong, o pecado, ele diz assim que é um ato, disposição ou estado do homem do que? Falta de conformidade com a lei moral de Deus. E o homem se afastou da presença de Deus. E aqui nós vemos que Deus, como o homem se afastou da presença dele, Deus ele não suporta o pecado. E diz mais aqui: quando pecamos, agimos contra alguém. E é claro que quando estamos pecando, estamos agindo contra Deus, a santidade dele, agindo contra o nosso próprio Deus. E aqui também diz, em primeiro lugar, contra Deus, depois contra o próximo. Então, o pecado, ele tirou o homem da presença de Deus e precisava novamente ter alguém para novamente dar esse acesso a eu e você para com Deus. A lição começa dizendo assim: a Bíblia narra a história de Adão e Eva, o primeiro casal do mundo num paraíso chamado Éden. Certo dia, eles passeavam tranquilamente. Aqui conta a história que observavam plantas, frutas, árvores, pássaros, animais e assim por diante, ele olhando, eles observando, tá aqui no comentarista aqui. E o casal caminhava feliz pelo jardim, segundo aqui o que está escrito aqui, o comentário desta lição. E aí, Eva continuou olhando a beleza, e daí chega num ponto que de repente ela escutou uma pergunta: é verdade que Deus mandou que vocês não comessem os frutos de nenhuma árvore do jardim? A nossa mãe, diz aqui, do passado respondeu: podemos comer os frutos de qualquer árvore, menos o fruto da árvore que fica no meio do jardim. Deus nos disse que não devemos comer desse fruto, nem tocar nele. Se fizermos isso, morremos. E aí a continuação do texto diz assim: vocês não morrerão coisa nenhuma, disse a antiga serpente. O diabo, Satanás, disse a antiga serpente aqui. Esta ainda emendou: Deus disse isso porque
quando vocês comerem o fruto dessa árvore, os seus olhos se abrirão, conhecerão o bem e o mal. E a mulher aqui diz que encantou-se com a árvore, encantou-se do conhecimento do bem e do mal, desejou. O verdadeiro entendimento da vida é ser igualzinho a Deus, discernindo o bem do mal. Em seguida apanhou o fruto, mordeu, com o desejo, comeu, deu ao seu marido, e ambos consumaram o pecado, que diz o pecado original, o primeiro pecado da humanidade. Aqui nós observamos então que foi uma desobediência. Eles desobedeceram a ordem que Deus deu. Eles ouviram a serpente dizendo e falando para eles, e por isso pecaram. E isso abre um parênteses aqui para mim, para você, e para você adolescente que está aí, para cuidarmos, para que você venha tomar cuidado para não ouvir vozes, ouvir pessoas dizendo não dá nada, não tem problema, isso não traz dano algum, isso não traz mal algum, você é adolescente mesmo, tem que aproveitar a vida. E coisas dessa forma têm acontecido hoje, no dia que nós vivemos. Não tem problema nenhum, Deus é misericordioso, Deus perdoa mesmo, vá lá e faça, e há consequências a respeito disso. De Adão e Eva, nós lemos aqui, narrei aqui o que está escrito aqui, houve consequências terríveis, que hoje essas consequências estão aí no mundo, consequência do pecado, a consequência moral, a consequência de todas as coisas horríveis que têm acontecido dentro do nosso planeta, dentro do mundo, por causa desse pecado aqui, dessa consequência da Eva, depois Adão, eles terem sido eles terem pecados, e por causa disso toda a humanidade pecou, toda a humanidade precisa do Senhor, porque essa consequência que nos trouxe esse grande problema. O outro tópico, ele vai falar assim, a consequência do pecado. Vamos ver o que está escrito aqui? Quando falamos sobre pecado, queremos dizer errar o alvo proposto por Deus. Qual que é o alvo? Santidade. Quando fala em pecado, nós estamos fazendo o quê? Saindo da conformidade da lei moral de Deus e estamos errando o alvo proposto por Deus. Nós passamos a escolher o quê? O prazer do próprio eu. Parecido com Eva, vai abrir meus olhos, eu prefiro isso. Estamos escolhendo, trocando aquilo que é bom para nós por algo que aparentemente é bom e que naquele momento também pode trazer uma alegria de mentira, claro, e depois vem uma consequência. Aí nós vemos aqui que diz assim, escolher o prazer do próprio eu em lugar de buscar o objetivo proposto pelo Criador, que quando constituiu a raça humana, que é o quê? Glorificar a Deus e buscar a sua justiça. E aí nós vemos o texto, então todos os tipos de maldades, perversidades e sofrimentos tomaram conta do mundo em que vivemos. Romanos 1, versículo 18 até o 32. Por quê? Todas as perversidades, todos os pecados, todas as maldades, tudo tomou conta do mundo em que vivemos. Você pode observar aí que muita gente fala assim, antes ele do que eu, ele que se dê mal, eu não. E vemos isso alcançando o ser humano, e o ser humano dentro, às vezes, de uma própria igreja, odiando as pessoas, dentro de uma própria igreja, torcendo contra as pessoas, torcendo para que as pessoas se percam. Isso é maldade, isso é coisa da raça humana, isso é o ser humano, isso é a pessoa mundana. A Bíblia relata que após Adão e Eva desobedecerem a Deus, o primeiro homicídio entrou no mundo. O primeiro, que isto um irmão matou outro irmão, Caim e Abel. Gênesis 4, versículo 8 a 16. Aconteceu o primeiro homicídio. Aí você já vê a maldade do ser humano em um irmão matar o próprio irmão, por inveja. Aqui você observa já a pecaminosidade do homem,
da raça humana e o ódio dentro dele, o pecado dentro dele e a inveja dentro dele. E aqui também o comentarista diz assim: o que presenciamos de brigas de irmãos ou entre qualquer outras pessoas da família na atualidade. É o que nós vemos hoje. As pessoas matarem, as pessoas brigarem, as pessoas não perdoarem. A falta de perdão, ela pode ser comparada sim ao irmão matar o outro irmão. Não é a mesma coisa de você empunhar uma arma e atirar ou uma faca, mas a falta de perdão é algo dentro do ser humano, que é o ódio que ele tem e ele não consegue perdoar. E isso você vê a maldade do ser humano, que é a consequência do pecado. O ser humano longe de Deus, o ser humano longe da presença de Deus, porque quem ama a Deus ama o seu irmão. Quem está na presença de Deus tem amor. A falta de perdão é falta de amor. E sendo falta de amor, nós vemos o pecado abundando na vida da pessoa. É claro que nós sabemos que a graça, a presença do Senhor vai superabundar isso, mas para quem quer, quem não quer, o pecado vai dominar, o pecado vai tomar conta, o pecado vai agir na vida do ser humano. E é triste isso, porque infelizmente nós vemos pessoas que dizem ter aceitado a Jesus como Salvador, dizem ter conhecido Jesus, mas não conseguem perdoar alguém. Isso é uma falta, é uma mentira que está bem com Cristo, porque não está, porque a falta de perdão é um significado de que a pessoa não está liberta, que ela não está convertida, que ela não mudou a sua vida. Esse é um grande problema. E aí nós vemos aqui, dizendo assim: o coração das pessoas ficou sem rédeas, pois elas começaram a fazer o que bem entendiam. Tanto faz, não dá nada, vamos aprontar a mesa, é isso. Hoje olhamos ao nosso redor, enxergamos o aumento, diz aqui, da violência entre jovens, homicídios. Aqui mesmo em nossa cidade, eu não sei nem quantos, mas nesse começo de ano já foram alguns jovens já perderam a vida assassinados. Eu acho que nesse começo de ano, numa cidade pequena, de 80 a 100 mil habitantes aqui em nossa cidade, já deve ter sido entre 4 a 6 pessoas assassinadas, jovens. E isso é algo no país. Diz aqui, ó, em 2012, 17 mortes por 100 mil habitantes no relatório. Estamos falando de aproximadamente 15 mil jovens de até 19 anos de idade, morrendo a cada ano. Este número deixa o Brasil em sexto. Aqui ele fala 17 mortes por 100 mil habitantes, aqui de 80 a 100 mil. Num ano, uma vez aqui teve 40 e poucos assassinatos, outra vez 30 e poucos, assim por diante, agora um número alto. E aqui diz que o Brasil é o 6º lugar do mundo onde morrem jovens por homicídios, perdendo para El Salvador, Guatemala, Venezuela e Haiti e Lesoto. E a violência sexual entre crianças também é um número alarmante, e o suicídio também é um número alto. Nós vemos no meio de adolescentes pessoas se cortando, que alguns acham que isso é uma frescura. Até tem um vídeo sobre se cortar, acham que é frescura e na verdade é um sintoma de depressão, e eles se cortam para chamar atenção, sim, mas é para descarregar todo o nervo, o ódio, a raiva, e muitos acabam praticando suicídio, que é algo terrível, que é para sempre longe de Deus, a prática do suicídio. E aqui diz que há uma taxa enorme de adolescentes praticando o suicídio. E aqui diz que, uma vez constatado o domínio do pecado no mundo, nós precisamos ter o compromisso de conservar a vida que pertence a Deus. Ele dá, Ele atira. Nós não podemos participar de atos de violência, perigo contra a vida. Nós não podemos. Nós temos que pregar a vida, pregar o amor, pregar isso. E aqui nós vemos que temos muitas coisas para desfrutar: animais, águas dos rios, mares, ar puro que respiramos, das montanhas, da biodiversidade e assim por diante. E diz aqui que a Bíblia diz que pela sujeição do homem, a criação também sofre, pois sabemos que até agora o universo todo geme,
e sofre como uma mulher que está em trabalho de parto, Romanos 8:22. Como assim? É que aqui fala dessa dor de parto que só uma mãe sabe, ou alguém que tem cólicas renais, que já me falaram que é uma dor terrível, como se fosse de parto. Diz aqui que a terra sofre por causa da ação do homem. Na época de seus pais, os rios não eram poluídos como hoje. E aqui nós vemos que a ação do homem gera destruição. Hoje mesmo aconteceu aquele grave acidente lá em Minas Gerais, que por enquanto, eu acho que 84 pessoas já foram encontradas sem vida, mais de 200 estão desaparecidas, que era aquele fato que estourou aquela barragem de lama e foi invadindo lugares, arrastando, e muitas pessoas perderam a vida. Aí você vê a ação do homem dentro dentro do planeta, dentro do mundo. Quando o homem faz usinas hidrelétricas, que ele muda todo um lugar, toda a vida de animais, dizem que há todo um preparo, mas não adianta. É destruição por causa da tecnologia. E aqui diz que a terra sofre por causa da ação do homem. Sofre. E o universo todo geme. E aqui nós vemos, certamente eles diz aqui, cuidar do planeta é como zelar pela casa de Deus. É algo que nós temos que procurar zelar, não jogando lixo, cuidando. Você vê qualquer lugar, se vê um lote vazio, o ser humano ele é tão destruidor que se aqui embaixo, aqui perto do lote que nós tínhamos ali, tá o mato ali e tal, deixar um pouco vazio, deixar sem alguma placa, começam a jogar entulhos, lixos. O ser humano, ele é destruidor, infelizmente. E aqui nós vemos aqui, ó, como entregaremos a terra para a próxima geração? Por quê? Porque o homem tem destruído, infelizmente, isso. E aqui diz, nosso Senhor voltará para restaurar todas as coisas, Romanos 8:21 até 25. Mas até lá, como discípulos de Jesus, devemos cuidar da terra dos nossos dias, os rios, a terra, mas o ser humano, infelizmente, ele destrói. O pecado, tudo isso, consequência do pecado lá, a Eva, Adão, a raça, o ser humano, e aí o mundo tem enfrentado tudo isso. No último tópico, ele fala assim, o pecado é um grande problema. O problema do pecado está sobre o que Deus quer que eu faça, realizarmos a vontade de Deus. O pecado não pode ser vencido apenas pela vontade humana de vencê-lo. Então, por quê? Que a Bíblia diz que para nós, como um Senhor que domina a vida da pessoa, Romanos 6:12 ao 14, que o pecado ele domina a vida das pessoas. Então, o que nós precisamos vencer? A única forma de vencer é com Jesus Cristo em nossa vida. O Espírito Santo vai nos convencer do pecado, vai nos ajudar, vai estar conosco para que possamos vencer. Com as nossas próprias forças, eu dizer, eu venço o pecado, estou de boa, tranquilo, não consigo. É o Espírito Santo que nos ajuda. Diz aqui, quem não conhece a fé pela graça de Deus em Cristo Jesus está escravizado por muito tempo pelo poder do pecado. Só pode ser quebrado como? Quando a salvação pela graça de Deus for operada na vida do pecador. É a única maneira para vencermos. É a única forma para vencermos é pela graça de Deus. Nós não temos força própria para vencermos. Não temos. E aqui diz mais. E quem convence o pecador dessa necessidade é o Espírito Santo. É só Ele que pode nos dar vitória, irmãos. É só Ele que pode nos convencer, nos ajudar a vencer o pecado. Infelizmente, diz aqui que muitas são as pessoas que não deram conta da gravidade do pecado. Brinca aqui, brinca ali, não se arrepende e vai empurrando com a barriga, vai levando. Quando vê, a consequência ela é terrível. Somente pela fé e reconhecimento que somos pecadores e de que precisamos de um Salvador é que o pecado deixa de ser realidade na vida do ser humano. Quando nós assumimos que precisamos do quê? De um Salvador. É a única maneira
A única forma é assumirmos que precisamos de um Salvador em nossa vida para vencermos o pecado. E aqui diz mais, retomando a nossa troca de ideia, diga não às atitudes contrárias à vontade de Deus. Bullying, fala que é pecado, porque machuca o coração do próximo. E aí ele cita algumas coisas aqui, Marcos 12, versículo 30 e 31. Se quisermos ser tratados com respeito e cordialidade, devemos fazê-lo primeiro. O tempo é muito precioso para desperdiçarmos com coisas que não glorifiquem a Deus. Sabe que quando tratamos bem uma pessoa, é a Jesus que tratamos. Quando oferecemos um ombro amigo para uma pessoa que precisa, é Jesus que oferecemos. O Senhor Jesus pode ser encontrado na vida de um necessitado ou na de um colega que precisa de suporte, uma força para seguir em frente. Então o pecado é um problema e nós temos que fazer a diferença no meio desse mundo pecaminoso, no meio dessa geração que está corrompida e de pessoas que estão desviadas, estão fora da presença do Senhor. Fazer a diferença, procurar não fazer bullying, procurar não pecar, procurar não errar, procurar fazer as coisas boas, falar de Jesus, buscar Jesus, encontrar Jesus, viver para Jesus, mudar a nossa vida para Jesus. Então que você venha guardar no seu coração essa aula hoje. Pecado é um problema, o Senhor pode te dar a salvação, o Senhor pode te libertar. Basta eu e você falarmos para o Senhor assim: Deus, eis-me aqui, me liberta. Eu agradeço você, Deus abençoe a tua vida, e eu quero pedir para você, inscreva-se no canal, curta o canal, assista os vídeos, me ajuda a divulgar esse canal, e Deus abençoe a tua vida em nome de Jesus. Eu vou desligar aí porque eu estou sozinho, vou desligar em nome de Jesus.